Meu nome é Lucas, tenho 23 anos, e hoje venho compartilhar com os irmãos um testemunho que só o Senhor poderia ter escrito em minha vida. Não são palavras minhas, mas sim a prova viva de que Deus ainda opera milagres nos dias de hoje, como operava nos tempos dos apóstolos. Este relato não é para a glória de homem algum, mas somente para que o nome do Senhor seja exaltado e para que os corações dos irmãos sejam fortalecidos na fé. Que cada palavra aqui escrita sirva para a edificação da Igreja do Senhor Jesus. Tudo começou quando eu ainda era criança, por volta dos 8 anos de idade. Meus pais, servos fiéis do Senhor, sempre me levaram desde pequeno às reuniões na congregação cristã. Eu era uma criança ativa, brincava com os outros meninos, corria, pulava, e nunca tive problemas sérios de saúde. Mas foi numa tarde de inverno, depois de uma gripe forte, que as coisas começaram a mudar. Eu tossia muito, uma tosse seca que não passava, e minha mãe, preocupada, levou-me ao médico. O doutor disse que era apenas uma alergia ou resquício da gripe e receitou um xarope. Tomamos o remédio, fizemos nebulização, mas a tosse persistia. Com o tempo, ela foi ficando pior, e eu comecei a sentir uma fraqueza no peito, como se o ar não enchesse direito meus pulmões. Os meses passaram, e o que era uma tosse simples se tornou um problema constante. Eu acordava à noite sufocado, com crises de falta de ar. Minha mãe, assustada, levava-me de volta ao médico, mas os diagnósticos eram sempre vagos: asma, bronquite e alergia. Os remédios aliviavam por um tempo, mas logo as crises voltavam, cada vez mais fortes. Eu já não conseguia mais correr como antes, nem brincar de futebol com os amigos. Qualquer esforço me deixava ofegante, como se meu peito fosse desabar. Minha mãe, uma mulher de muita oração, começou a jejuar por mim, pedindo a Deus que me curasse. Ela colocava as mãos em minha cabeça e orava com lágrimas nos olhos, mas a melhora não vinha. Quando completei 12 anos, as coisas pioraram muito. Eu já não conseguia mais subir um lance de escadas sem parar para descansar. À noite, o catarro se acumulava nos meus pulmões, e eu acordava engasgado com uma dor forte no peito. Meus pais, desesperados, levaram-me a um hospital maior, onde fizemos exames mais detalhados. Foi então que veio o diagnóstico que mudaria tudo: bronquiectasia. O médico explicou que era uma doença crônica, em que os brônquios ficam dilatados e cheios de pus, causando infecções constantes. Ele disse que não tinha cura, que eu teria que tomar antibióticos pela vida toda, fazer fisioterapia respiratória, e mesmo assim a doença iria progredindo. Minha mãe chorou muito naquela sala. Eu, ainda criança, não entendia bem o que aquilo significava, mas via o desespero no rosto dos meus pais. Os anos seguintes foram de muito sofrimento. Eu vivia internado com crises de pneumonia, febre alta e dores que pareciam rasgar meu peito por dentro. Os antibióticos fortes deixavam meu estômago doente e eu emagreci muito. Cheguei a um ponto em que não conseguia mais frequentar a escola direito, porque qualquer resfriado virava uma infecção grave. Meus amigos da congregação vinham me visitar no hospital, oravam por mim, mas a cada alta médica, eu sabia que logo estaria de volta, pior do que antes. Os médicos falavam em transplante de pulmão no futuro, em medicamentos caríssimos que meus pais não tinham como pagar. Minha mãe, todas as noites, ajoelhava-se ao meu lado e clamava a Deus: Senhor, o Senhor sabe que este menino é teu. Tu o chamaste desde o ventre. Não deixes que o inimigo o destrua. Dá-nos um milagre por amor de Jesus. Eu também orava, mas confesso, havia noites em que minha fé fraquejava. Eu perguntava a Deus: por que eu, Senhor? Por que tenho que passar por isso? Via outros jovens saudáveis correndo, jogando, vivendo sem preocupações, e sentia uma inveja que logo se transformava em revolta. Mas o Espírito Santo, em sua bondade, sempre me trazia de volta. Lembro-me de uma noite no hospital, quando li em Salmos: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Aquelas palavras entraram fundo em mim. Comecei a entender que Deus não havia me abandonado, mesmo que eu não visse a cura ainda. Quando completei 16 anos, minha saúde estava muito ruim. Eu já não conseguia mais ir às reuniões com frequência, porque qualquer mudança de temperatura me deixava doente. Meus pulmões estavam cheios de cicatrizes, e os médicos diziam que a cada infecção, eles perdiam mais função. Minha respiração era tão curta que falava com dificuldade. Um dia depois de mais uma internação, meu pai, um homem de poucas palavras mas de grande fé, sentou-se ao meu lado e disse: Filho, nós vamos buscar a Deus como nunca antes. Não é com médico, não é com remédio. É com jejuar e orar. Deus vai nos ouvir. E assim fizemos. Começamos um jejum de 3 dias, só água, e passávamos as noites em oração. Minha mãe, meu pai, meus irmãos em Cristo da congregação, todos se uniram em clamor.
Eu me lembro de uma noite na terceira madrugada de jejum, quando o irmão mais velho da igreja veio à minha casa com outros servos do Senhor. Eles impuseram as mãos sobre mim e começaram a orar com uma autoridade que eu nunca tinha ouvido antes. Um dos irmãos com lágrimas disse: Senhor Jesus, tu que saraste os leprosos, os cegos, os paralíticos, olha para este jovem. Ele é teu, foi comprado pelo teu sangue. Não permitas que o diabo o destrua. Em nome de Jesus, ordenamos que esta doença saia agora. Eu senti algo estranho no meu peito, como se uma mão invisível estivesse apertando e solando ao mesmo tempo. Comecei a chorar não de dor, mas de uma paz que invadia minha alma. Naquela mesma noite tive um sonho. Sonhei que estava num lugar escuro, com uma corrente amarrada no meu peito, me sufocando. De repente, uma luz forte brilhou, e uma voz disse: Filho, está escrito, pelas suas pisaduras foste sarado. No sonho, vi uma mão cortar aquela corrente, e eu acordei de repente, suando, mas com uma sensação de alívio no peito que não sentia há anos. Contei o sonho para minha mãe e ela, emocionada, disse: É o Senhor, filho. Ele está ouvindo nossas orações. Nos dias seguintes, algo extraordinário começou a acontecer. As crises de falta de ar diminuíram. Eu conseguia respirar mais fundo, sem aquela dor aguda no peito. Os catarros que antes saíam verdes e com mau cheiro começaram a clarear. Meu apetite voltou, e eu comecei a ganhar peso. Os médicos, surpresos, pediram novos exames. Quando os resultados chegaram, eles não acreditaram. A inflamação nos meus pulmões havia diminuído drasticamente, e as áreas de bronquiectasia que antes eram extensas, estavam reduzidas. Um dos pneumologistas que me acompanhava há anos olhou para mim e disse: Isso não é normal. Não há explicação médica para uma melhora tão rápida. Minha mãe, com os olhos brilhando, respondeu: Doutor, tem sim explicação. É Deus. Ele ouviu nossas orações. Mas o Senhor não parou por aí. Cerca de um mês depois desse jejum, durante uma reunião de oração na congregação, senti o Espírito Santo me mover a ir para frente. Eu estava fraco ainda, mas algo dentro de mim dizia: vai. Quando cheguei ao altar, o irmão que presidia a reunião olhou para mim e disse: Irmão, o Senhor está te chamando para ser batizado. Eu já havia sido batizado quando criança, mas naquele momento, senti que Deus queria algo mais de mim, uma consagração total. Sem hesitar, respondi: sim, irmão. Eu quero me entregar totalmente ao Senhor. Naquela noite fui batizado novamente, desta vez por imersão, em nome do Senhor Jesus Cristo, e recebi o Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas, como no dia de Pentecostes. Foi uma experiência que marcou minha vida para sempre. Depois daquele batismo, minha saúde melhorou de maneira impressionante. As crises pararam completamente. Eu comecei a frequentar as reuniões sem falta, a participar dos cultos de jovem, a ajudar nos trabalhos da igreja. Os médicos incrédulos disseram que era uma remissão espontânea, mas eu e minha família sabíamos a verdade. Era a mão poderosa de Deus agindo em minha vida. Fazem 7 anos desde aquele jejum, e hoje, pela graça do Senhor, não tomo mais nenhum remédio. Meus pulmões estão limpos, minha respiração é normal, e posso correr, trabalhar e servir ao Senhor sem nenhuma limitação. Mas este testemunho não é só sobre cura física. É sobre a fidelidade de Deus. Durante aqueles anos de doença, aprendi que o Senhor não nos abandona, mesmo quando não vemos a resposta imediata. Ele estava me preparando, me moldando, me ensinando a depender somente dele. Hoje sou um jovem batizado no Espírito Santo, servindo na obra do Senhor, e tenho a certeza de que tudo aquilo teve um propósito. Se não fosse a doença, talvez eu não tivesse buscado a Deus com tanto desespero. Talvez não tivesse conhecido sua voz, sua presença, seu poder. Quero deixar aqui um recado para os irmãos que estão passando por lutas semelhantes. Não desanimem. Deus ouve o clamor do seu povo. Ele não é surdo às nossas lágrimas. Pode ser que a resposta não venha no tempo que nós queremos, mas Ele é fiel. Continue orando e jejuando, buscando a presença do Senhor. Não confiem em homens, nem em medicamentos, nem em diagnósticos. Confiem somente em Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Ele sarou os doentes nos tempos bíblicos, Ele pode sarar hoje. Se Ele ressuscitou Lázaro, Ele pode ressuscitar qualquer situação em sua vida. Hoje, quando olho para trás, só tenho gratidão. Gratidão por uma mãe que nunca deixou de orar por mim. Gratidão por uma congregação que se uniu em jejum e súplica. Gratidão por um Deus que não me deixou morrer, mas me deu vida em abundância. Que este testemunho sirva para fortalecer a fé de muitos, para que saibam que mesmo nas piores tempestades, Jesus está no barco conosco. Ele não dorme, não se esquece. Ele é o Deus que opera milagres. Que o nome do Senhor seja louvado para sempre. Amém.